Bom dia a todos. Em nome da diretoria do CEPROGS e das nossas executivas, eu gostaria de dar as boas-vindas à terceira edição da linha de frente do CEPROGS em Caxias do Sul, né? Sendo a 10ª edição já realizada no estado. Meu nome é Esdras Moreira, sou diretor regional do CEPROGS na Serra Gaúcha. E o objetivo desse evento é a gente discutir um pouquinho com os candidatos a prefeito de Caxias, né? A sua visão sobre o futuro, sobre economia baseada em tecnologia, né, economia digital, sobre o futuro da TI na cidade, né? E desde já eu gostaria de saudar a presença do nosso presidente Rafael Krug, também na representação do Trinopolo, o Edson Malentes, né, representando os empresários da Serra Gaúcha, né? Lembrando que esse evento será gravado e disponibilizado em nossas redes sociais. As inscrições para questionamentos podem ficar à vontade aqui, levantando a mão, tirando do mudo e conversando, colocando no chat da live. Algumas perguntas, então fiquem à vontade, né? No evento de hoje, temos a presença do candidato prefeito Vinícius Ribeiro. Bom dia. E também, né, apoiando ele na sua candidatura, o vice-prefeito, né, Kiko Girardi. Dessa forma, né, a gente quer iniciar o nosso bate-papo nessa manhã. Gostaria de, primeiramente, que o candidato Vinícius se apresentasse um pouco, apresentasse um pouquinho da sua trajetória política, bem como os motivos, né, para concorrer à Prefeitura de Caxias do Sul. Na sequência, a gente vai trazendo mais alguns questionamentos. Bom dia, Esdra. Bom dia, Rafael. Bom dia, Edson, e a todos que nos acompanham. É uma alegria muito grande agradecer o convite do CEPROGS. E esse é um assunto muito caro para mim pessoalmente. Muitos me conhecem aqui na cidade pela vida pública que eu tive. Eu sou Vinícius de Tomás Ribeiro, tenho 43 anos, sou casado com a Laís, tenho um filho, Vicente, nascido e crescido aqui em Caxias do Sul. Na vida pública já fui vereador, presidente da Câmara, secretário municipal de Planejamento e de Trânsito, já fui deputado estadual, mas os últimos 3 anos eu estava fora da política. Eu sou arquiteto urbanista de formação, fiz a minha especialização em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, meu mestrado em planejamento urbano na URGS, mas eu não finalizei. E atualmente eu sou aluno do doutorado da Universidade de Caxias do Sul na linha de inovação e competitividade. E nosso tema no doutorado ele tem muita convergência com o que nós vamos conversar hoje pela manhã. Eu tenho uma empresa que se chama Gol Soluções em Projetos, a gente atua em 5 estados brasileiros na área de arquitetura, de planejamento urbano e de mobilidade humana sustentável. Sou professor da faculdade, aqui na Faculdade da Serra Gaúcha, na disciplina de urbanismo. E sou uma pessoa que nem vocês, que passou 2 meses e meio sem emitir uma nota fiscal esse ano, em função da pandemia. E tenho a convicção que nós precisamos fazer na prefeitura e que cada um de nós fez nas nossas empresas e nas nossas casas. Então, de forma bem objetiva, seria isso. Somada a minha experiência acadêmica, profissional e pública, tem a experiência do nosso candidato a vice, o Kiko Girardi, que por compromissos da nossa campanha ele está em outra agenda, tem uma experiência comunitária, ele é comerciante e atual vereador da cidade. Então, esses são os nossos perfis e nós estamos à disposição de forma objetiva para responder e conversar sobre esse assunto. Maravilha, que bom. Ainda, candidato, né, a gente teve acesso também à sua proposta, né, de governo baseado na tecnologia, né? Mas a gente queria ouvir de você, assim, de uma forma geral, né? Como que você pensa, né, como você imagina a questão da tecnologia e qual que seria uma mobilização inicial, né? Por onde a gente inicia o start das mudanças dentro do setor de tecnologia e economia digital? Bom, primeiro entendendo que ela é fundamental como uma ferramenta de planejamento, de administração e de assertividade para qualquer área, desde esporte e lazer até puramente a tecnologia. Eu tenho a convicção que é necessário nós, primeiro, criarmos um ambiente propício de geração de negócios em Caxias e de implementação da tecnologia. Eu não concordo com a parte dos servidores do município que entendem que Caxias precisa criar uma empresa pública para isso. Eu entendo que há valor
em Caxias do Sul, na região e no estado, que pode, em parceria do município, avançar nas diversas... Eu não sei se vocês sabiam disso, tem essa pauta dentro da Prefeitura de Caxias do Sul. Na Prosempa em Porto. Eu entendo que a tecnologia avança de forma muito rápida e nós precisamos aproveitar a capacidade intelectual existente e as parcerias que atuais para a gente avançar. Bom, alguns aspectos que eu considero que são fundamentais dentro da nossa administração. Primeiro, a retenção de mão de obra. Caxias tem uma capacidade intelectual muito grande, há uma geração que proporciona hoje uma migração da matriz industrial para prestação de serviço, para comercial, e também na área de inovação, que precisa ter uma atenção especial do município. Então, essa é uma legislação de incentivo à inovação que Caxias hoje não tem. A única iniciativa que Caxias tem de forma concreta é a atualização da legislação do Código de Posturas, que deu um sinal para os parceiros locais, mas que na prática não resulta em nada. Tá? Nós precisamos de uma legislação específica que trate disso que nós vamos falar hoje de manhã. Terceiro aspecto que eu considero é que esse ambiente de inovação dê alguns sinais de que o município está recebendo estas empresas. Caxias, de forma extraoficial, tem quase 200 startups em Caxias. Elas atuam algumas de forma isolada, algumas num regime de coworking, mas a grande maioria não está sintonizada com o Sebrae, com os arranjos de produtividade legal, com as economias criativas locais, e destas em parcerias, inclusive, com aquilo que vocês chamam aqui do Habitat Caxias, que é uma estratégia construída por iniciativa própria do Trinopolo, com algumas faculdades, com algumas empresas, no intuito de criar esse ambiente de inovação. Caxias, sim, pode ser, se não a primeira, porque a gente sabe dos avanços de Porto Alegre, com a Tecnopuc, com a Tecnounicinos, enfim, mas Caxias tem condições de ser a pioneira no estado nessa conversão de arranjo da tríplice hélice ou da quádruplice hélice, junto com o poder público. E há uma discussão também que nós entendemos, que já está no nosso plano de governo, que é a chamada Lei Mais é Menos. O candidato que dizer para vocês que vai diminuir imposto, pura e simplesmente está mentindo, porque não pode isso. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 14, que é a Lei Complementar 101 Federal, no artigo 14, proíbe com que isso aconteça. Mas, porém, há uma forma disso acontecer quando ele é atrelado à receita. É por isso que a gente chama no nosso plano de governo a Lei Mais é Menos. À medida em que está aumentando a receita de ISS-QN daquele determinado setor, ou daquele determinado setor, tu pode, de forma gradativa, diminuir o ISS-QN. O nosso objetivo lá na frente é diminuí-lo consubstancialmente. Porém, nós não podemos fazer isso de forma irresponsável e ilegal, dando sinais ilegítimos para vocês. Tudo isso precisa ser construído em parceria, tudo isso precisa ser construído em construção junto com vocês. Sim, precisamos dialogar, mas Caxias tem tempo para isso. Tá? Nós não podemos perder muito tempo, nós vamos ter que ter um momento de diálogo permanente nas primeiras semanas, nos primeiros meses, criar de forma clara esse planejamento, que pode ser em cima desses 4, 5, 6 itens que eu citei, mas também a gente precisa começar a agir. Associado a isso, de forma indireta, nós precisamos também criar outras ações. A primeira delas
é a modernização da gestão. A gente tem um projeto claro de diminuição e otimização de 30% das secretarias, diminuição de 29% dos cargos de confiança e 26% das funções gratificadas. Vocês sabem tanto quanto eu que uma hierarquia funcional de uma empresa, para ela ser dinâmica, rápida, eficiente, gerando qualidade na prestação de serviço, ela tem que ser horizontal e não vertical. Caxias tem 7 níveis hierárquicos. A maior empresa de Caxias tem 4, diretor, gerente, supervisor e o líder. Caxias tem 7, nós precisamos diminuir isso para tornar os processos mais rápidos. E os artigos científicos são muito claros, que com a implementação da tecnologia tu consegue reduzir de 8% a 15% os custos operacionais. E dependendo do grau de implementação dessa tecnologia. E nós entendemos que, através do programa Descomplica Nosso, nós possamos acelerar a liberação de alguns documentos que são fundamentais para a criação de empresas ou para a manutenção delas em Caxias, como guias de TBI, alvarás no primeiro ano, aprovação de projetos arquitetônicos ou liberação de habite-se para, por consequência, liberar o alvará das empresas começarem a trabalhar. E eu tenho uma opinião muito clara, que vai ao encontro da lei da liberdade econômica. A empresa tem o seu CNPJ e tem a sua liberação para poder trabalhar, ela não precisa entregar toda a documentação no ato. Ela tem que abrir as portas e começar a funcionar. E o município, nesse momento, ele dá um alvará provisório para que, num período de 6 meses, 8 meses ou 10 meses, ela possa encaminhar toda a documentação necessária de acordo com a legislação estadual própria, dependendo do seu tamanho, da sua complexidade, que é PPCI ou não, aí cada caso é um caso, né? Ou legislação federal. Então, em termos de ambiente propício de negócio, seriam esse, e também, por consequência, algumas ações que vão ao encontro indireto daquilo que é a prestação de serviço e os negócios dos senhores. Muito bom, excelente. Na sequência, talvez a gente pode abordar, candidato, como que se pensa, né, digamos, a gente falou de retenção de talento, mas também ainda na geração de talento, né? Como que a gente pode estender isso às escolas, né? O CEPROGS, e tanto temos uma comum, digamos, ideia, assim, que é a gente poder incluir dentro das escolas alguma disciplina, alguma situação, algum momento, né, para falar de lógica e programação, né? Isso se considera, se pensa? Sim. Em 3 níveis, Esdra. Primeiro, se olhares o nosso plano de governo, vocês vão verificar que a gente tem sinais concretos sobre isso. Mas a gente tem que entender a nossa realidade. A nossa realidade hoje é urgente fazer um plano de recuperação para as crianças que não foram alfabetizadas esse ano. Não sei se vocês notaram, mas tem 1.700 crianças de 6 ou 7 anos que não foram alfabetizadas. Diferente daquelas crianças com 7, 8, 9 anos que tiveram dificuldade de acesso do conhecimento, mas que de alguma forma o receberam, ou por plataformas digitais, ou por ensino a longa distância, ou por aquilo que nós lecionamos esse ano com outros níveis de ensino semipresencial. Então, o que é urgente na escola é isso. Segundo momento é que, como nós estamos em pandemia, proporciona com que o município possa fazer investimentos sem licitação. Então, nós precisamos disponibilizar o mínimo de tecnologia para as escolas, para que os professores sejam capacitados e que nós possamos também cuidar dos professores, para que eles tenham um mínimo de ensino, né, e relacionamento com os alunos pelas plataformas online e ou digitais. Tá? Esse seria o segundo nível. Através da capacitação dos professores, a gente pode sim introduzir algumas disciplinas ou alguns conteúdos de disciplina. Mas o que nós percebemos? Nós percebemos, Esdra e Rafael e toda a equipe,
que o professor ele precisa ser capacitado para ter um olhar diferente para o aluno. Eu vou dar a analogia do esporte e volto para a tua pergunta para ilustrar. Eu fui atleta de judô há muito tempo, eu sou faixa preta de judô, mas o professor jamais teve um olhar diferente para mim, enquanto aluno, para saber quais eram as minhas habilidades, para que, de alguma forma, eu fosse para um programa no segundo turno e fosse direcionado para o judô. Os professores de educação física têm que ter essas habilidades de verificar esse olhar para saber quais os alunos que possam ter habilidades esportivas para que o município possa levá-lo para um programa segundo tempo e, por consequência, formá-lo na área esportiva. Bom, ilustrando na área esportiva, respondendo a tua pergunta, nós entendemos que isso também tem que ser feito na capacidade intelectual dos alunos. Nós não podemos olhar para todos os alunos e verificá-lo que eles têm determinadas habilidades na área de tecnologia e inovação e não dar atenção diferenciada para eles. Tá? Só que para que nós possamos fazer isso, nós temos que capacitar determinados professores ou dirigentes dentro das escolas para eles terem esses olhares. E numa das conversas que eu tive com o Trinopolo, com o Edson, com o Daniel Gregol nós falamos sobre isso. De alguma forma, nós teríamos que fazer uma parceria com vocês para que vocês pudessem capacitar, e não são todos os professores, porque a gente pode ter facilitadores dentro da escola, e vocês vão nos orientar para dizer, olha, é no terceiro ano, é no quarto ano, é no quinto ano, para que estes professores comecem a ter olhares diferentes. Porque daí, Esdra, daí pode sair grandes mentores na área de tecnologia. Daí podem sair, porque tem alunos que vão saber lidar com a tecnologia, mas que não têm esse viés de programação, que não têm esse viés de um possível empreendedor nessa área. Tá? Mas pode ser que sim. Tá? E, por fim, Esdra, eu acredito que o conteúdo ela é a consequência de toda essa parceria que a gente vai criar. Tá? Eu faço uma analogia muito grande ao conteúdo de empreendedorismo, ao conteúdo da minha formação, né, das atividades do movimento escoteiro, que eu acredito que elas são fundamentais, ou da formação de uma outra língua. Talvez não são em todas as séries. Tá? Talvez seja uma disciplina própria, ou talvez seja conteúdos em diversas disciplinas. Eu confesso para vocês, com toda a humildade, que eu não tenho essa resposta. Se é conteúdo, se é disciplina, se são todos os anos, ou se são em alguns anos. Mas eu acredito que numa conversa franca entre nós, passando por aqueles estágios iniciais que eu disse antes, nas etapas, nós iríamos construir aquilo que seria mais importante para a comunidade escolar. Muito bom. Aproveitando ainda o insight sobre escolas e educação, né, nós temos uma pergunta do nosso presidente da FENAINF, né, o Edgar Serrano, que ele comenta e traz uma situação de otimização, né, por parte de, por exemplo, o custo, né, os salários de professores, mas também de estender uma qualificação com mais qualidade, com mais interações, enfim, através do seguinte exemplo, né? Imaginamos hoje um melhor professor de matemática, um melhor professor de física, de história, né? Enfim, usar esses professores, ou né? Enfim, fazer gravações dele, né? E aí poder estender as escolas, né? Onde então os alunos pudessem assistir a melhor explicação sobre matemática, por exemplo, né? E nesse sentido também poder reduzir um pouquinho daquela carga tributária sobre professor e aí ter talvez um monitor, um facilitador, como tu também trouxe, né, candidato, a alguma questão nesse sentido. Então seria uma das sugestões, né, para otimizar, para melhorar um pouco essa parte de tributo sobre a carga de professores, né? Excelente contribuição. Falando em professor, vocês já ouviram falar da síndrome de Burnout? Complementa para a gente.
O que é? Os professores, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério que está acontecendo na rede pública e indiretamente na rede privada. Não sei se vocês têm filhos, sobrinhos, enfim, em escola. O professor ele recebeu um grau de responsabilidade muito grande em pouco tempo e não estava preparado para isso. E esse acúmulo de responsabilidade acabou deixando mentalmente, fisicamente, os professores comprometidos. E isso se chama síndrome, é uma das síndromes. Então, o professor, o poder público, além de poder cuidar da capacitação e da disponibilidade de tecnologia e da capacitação do professor frente à tecnologia, ele cresceu o número de procuras de professores necessitando de o tratamento psicológico esse ano. Uhum. Então, nós vamos precisar, de alguma forma, juntar essa demanda reprimida ou essa necessidade de também cuidar do professor. Então, com o avanço da tecnologia, nós precisamos utilizar a tecnologia a nosso favor, de forma adequada e com uma ótima orientação. E eu acredito que vocês vão conseguir não só colocar em prática aquilo que o colega de vocês está sugerindo para nós, e nós podemos começar, Esdra, pelo reforço, no meu entendimento. Vamos começar pelo reforço. E à medida em que a gente consegue disponibilizar essa tecnologia no reforço da formação, a gente, por consequência, introduzir nas lições do dia a dia, mas também nós temos que cuidar de que forma que nós podemos fazer isso para não gerar um crescimento dessa síndrome, tá? Com os professores. E posso aproveitar a oportunidade e responder uma outra coisa, que a tecnologia e a inovação precisam ser colocadas em prática, só em outra área? Por favor. Posso? Eu não sei se você sabe, em Caxias há muito retrabalho e sobreposição de tarefas e um custo muito elevado na área da saúde. Porque as unidades básicas de saúde não estão integradas nos seus respectivos sistemas. E, por consequência, as UBSs não estão integradas com os hospitais e com outras unidades de saúde pública. Vinícius, eu vou lá numa unidade básica, eu sou atendido. 5 dias depois, eu pego um outro profissional e ele vai me atender, ele não tem o meu histórico, ele não tem meu prontuário. Ele não sabe o que realmente tem. E o município não tem o controle do que foi gasto com aquele paciente. E se vem acontecer de eu fazer os exames na unidade básica ou nas especialidades e cair no hospital de novo, e nós temos 3 hospitais em Caxias conveniados com o SUS, eles vão me pedir todos os exames de novo. Ou seja, com a falta de integração dos sistemas entre as unidades básicas e destes com os hospitais, o município acaba gastando muito mal na disponibilidade de serviço de saúde para o usuário. E isso é ruim para o sistema, é ruim para o município, porque a gente gasta mais. E aí eu volto a falar mais uma vez de alguns artigos na área de tecnologia, que nesse caso falam que o município pode gastar de 5% a 9% de retrabalho. E 5% a 9%, para vocês terem uma ideia, de investimento de 60 milhões ano, nós estamos falando de 3 milhões. 3 milhões é o que o município deve para a ampliação do Hospital Geral aqui em Caxias. Tá? Que vai ter que tirar de outras receitas ao invés de no próprio sistema já ter passado. E também para o médico e equipe, e também para os médicos, é também muito dificultoso, porque a gente sabe disso, né? Vocês trabalham com isso, eu trabalho com isso, essa parte de levantamento, de diagnóstico, de ação, né? Ela também acontece na nossa área e também acontece na área médica, né? Se eu chego para o paciente, vejo o prontuário dele, faço o levantamento, tenho todas as informações do paciente, eu, médico, eu sou muito mais assertivo no diagnóstico. Né? Então, o município também gasta mal nisso. Porque o médico ele passa a ser menos assertivo. Perfeito. Candidato, eu tenho uma pergunta aí para o senhor.
Mais uma provocação, mas para que a gente possa discutir, eu estou gostando bastante do formato que a gente está falando de tecnologia. E aqui no Ceprorgs, nós somos empresários que trabalham de forma voluntária para a entidade. Então, hoje nós não somos sindicalistas profissionais, pelo contrário, nós doamos o nosso tempo para poder melhorar e tentar fazer melhorar o ambiente de negócios de tecnologia em todo o estado. E a gente se obriga muito a nos compararmos com outros países, com outros estados, e aí quando a gente olha para o Vale do Silício, ou olha para a questão de Israel, por exemplo, de como se criou inovação nesses dois países, a gente viu muito a interação muito entre governo e empresas privadas, né? Então, a gente observa muito isso, verifica no caso, por exemplo, de Israel, o quanto o setor de tecnologia se desenvolveu até por uma necessidade do próprio país poder se defender na questão de segurança. Então, a gente vê muito esse ecossistema funcionando. No seu programa de governo, o senhor coloca ali a questão de mais é menos, né? Então, à medida que a gente vai ter mais possíveis empresas de startups, mais empresas de tecnologias, eu poderia estar reduzindo no futuro a questão de imposto. Mas como a gente faz para poder atrair essas empresas antes de ter o mais? Essa é a grande questão. Perfeito. Te ajudando, Rafael, tive a oportunidade de ir para Palo Alto, de poder, de forma bem objetiva, ter alguns contatos com as empresas de lá. Percebi muito grande para que São Francisco foi o que é, ou Palo Alto, né, é o que é da região, porque também envolveu a academia. Então, além do público, com as empresas também da academia. E a academia aqui em Caxias, ela avançou. Estou bastante junto com, mas não da maneira que nós desejamos, não da maneira que vocês desejam. Porque em algum momento a academia ela não pode ser mais um ente burocrático, tá? A academia ela tem que facilitar os relacionamentos com as empresas e realmente dentro da academia ser uma incubadora. As universidades, as faculdades precisam entender isso. E o poder público tem que ser um facilitador. De que forma que o município tem que facilitar? Em primeiro lugar, não atrapalhando. Em segundo lugar, criar ambientes e espaços propícios para que haja essa incubação. Se o poder público não tem, e eu entendo que o espaço da Maesa aqui é um grande local, tem outros espaços públicos que nós podemos oferecer para que sejam esses ambientes propícios. Lembrando que a academia precisa estar presente nisso, porque o processo de evolução do conhecimento para virar sabedoria, ele precisa ter ação. É muito interessante isso, a gente estuda isso, né, na teoria do conhecimento. Então, tu precisa de informação, tu precisa de controle, tu precisa de planejamento, tu precisa de gerenciamento para gerar conhecimento. Agora, ele só vira sabedoria se tiver ação. Então, nesse momento, o município, primeiro, ele não precisa atrapalhar. Segundo, ter espaços propícios para isso. Como a Maesa, no meu entendimento, ele vai ser um baita ambiente de negócios, a curto prazo, vai demorar 2, 3 anos para que isso acontecer, mas de forma imediata o município tem outros espaços que podem ceder para isso. Do contrário, as próprias universidades também têm interesse para criar. E de que forma que o município pode colaborar? Toda a criação de novos negócios, o município não precisa cobrar as taxas. E isso é possível pela lei de responsabilidade fiscal. Porque a lei de responsabilidade fiscal, Rafael, ela é muito clara que o município ele não pode, ou é ilegal o município renunciar à receita. Só que como é um novo negócio, eu não estou renunciando à receita. Não sei se eu estou sendo claro. Né? Não, perfeito, então, perfeito, as primeiras taxas, os primeiros relacionamentos do poder público com as empresas, o município pode zerar. Inclusive, agindo daquela forma que nós estamos sugerindo.
abre o negócio e mostra para o Rafael. Rafael, aqui, ó. Essa é toda a lista de documentos que tu precisa entregar para o município. Está aqui o teu alvará provisório, tu tem 2 meses, 3 meses, 5 meses, enfim, para atuar. Tá? E acredito que esses dois ambientes, em nível municipal, deixar bem claro, né? Nós estamos falando aqui em nível municipal. Nós estamos falando de relacionamento tributário de taxas e impostos municipais. Taxas, o município pode zerar na abertura. Impostos municipais, o município pode trabalhar da forma que eu atuei antes, que eu falei antes. Não sei se eu respondi. Não, perfeito, perfeito. Só complementando, nós acreditamos muito que a TI pode gerar riqueza numa cidade. Nós acreditamos que além de ela gerar riqueza, ela é uma indústria limpa, né? E ela emprega pessoas que conseguem ter depois um grande poder aquisitivo que acabam reinvestindo na própria economia da cidade. Então, é por isso que o CEPROGS acaba realmente buscando e está fazendo esses eventos aqui exatamente para isso, para poder conversar com os candidatos, para que eles também possam ter uma visão de o quanto a TI pode desenvolver. Dependendo de uma incubadora, uma empresa startup incubada, por exemplo, daqui a pouco ela pode se tornar um grande player mundial. Não existem barreiras. Não tem limite, né? Não tem limite. Mas respondeu sim, candidato. Muito obrigado. Show. Edson, por favor. Acho que olá, bom dia. Bom dia, Edson. Bem esclarecedora, né? A gente já teve uma longa conversa aí com o Vinícius, então a satisfação está aí contigo nessa manhã também. Rafael, Esdras, também nosso diretor-presidente, Rafael, né? O diretor regional do CEPROGS, o Esdras. É muito legal essa condução dessas conversas com os candidatos, né? Para justamente a gente reforçar a importância que a gente entende que tem a tecnologia, a inovação dentro dos nossos municípios, né? Porque a gente vê claramente que o município de Caxias do Sul, e isso certamente se estende também para muitos municípios do estado, né? Nós temos uma defasagem tecnológica muito grande, né? Ampliando a questão que o Vinícius colocou antes, né? Que as UBSs não estão interligadas e que um atendimento de um médico, se for para outro, tem que repetir um monte de os mesmos exames, muitas vezes. Nós temos outras situações dentro da prefeitura também. O Alô Caxias, ele registra inúmeras, as reclamações, as demandas dos munícipes são por telefone ainda, né? Que poderiam ser outras ferramentas que podem ser utilizadas, né? Nós temos hoje uma situação em que em projetos a gente precisa negativas, que é uma coisa muito simples. Você acessa aqui os portais do governo federal, Receita Federal, Ministério do Trabalho, da Economia, baixa a negativa imediatamente. No município, o prazo solicitado é de 10 dias. Tudo bem que eles entregam em 2, né? Mas ainda não é online. Tem todos os processos, quando vai de uma secretaria para outra, eles ainda são copiados e encaminhados em forma física, em grande parte, né? Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita e que nós, da área de TI, a gente percebe claramente, eu sei que Vinícius também sabe disso, né? Que a TI pode facilitar muito esses processos, né? Então, acima de tudo, além da tecnologia, sim, precisa melhorar os processos dos municípios, né? Mas a gente sabe também que o município não basta só o prefeito querer, tem toda uma estrutura, tem 7 níveis aí, como tu bem citaste, né, de burocracia que precisa ser convencida para alguma coisa funcionar, muitas vezes dentro do município, né. Se pensa fazer essa atualização tecnológica dentro da prefeitura e para o município, assim, em que formato, mais ou menos? Com parcerias público-privadas ou por conta própria, né? O PPP ou PCP, né? Por conta própria, né? O próprio município, né? No caso, a gente já teve uma conversa, a gente já falou sobre isso, né? De criação de um núcleo dentro tipo, uma empresa de TI dentro da prefeitura, que tu já rechaçasse essa possibilidade, né? Como é que você imagina esse ecossistema aí funcionando, prefeitura, empresas interagindo para fazer isso funcionar melhor, né? Para a gente conseguir contribuir, porque muitas vezes a gente esbarra também na questão de legislação. Hoje não tem uma legislação que te facilite muito essas parcerias com as empresas para levar a tecnologia para dentro, né? Tudo via
lei de licitação, e aí a gente sabe quais são os perigos, os problemas dela também, né? Fale um pouco sobre isso aí. Bom, eu acredito muito, Edson, que tu tocasse numa coisa no Alô Caxias, que eu não sei se todo mundo é de Caxias, não, né? O Alô Caxias, só para explicar, Edson, o Alô Caxias é as pessoas aqui de Caxias, quando precisam pedir alguma coisa para a prefeitura, eles ligam no 3218-6000 e dizem, minha lâmpada está quebrada aqui, eu preciso que vocês venham consertar. Então, o que o Edson está afirmando? Que as pessoas possam também fazer os pedidos pelas plataformas digitais, pelo celular, pelo computador, enfim, e que tenha um controle sobre isso, tá? Uma administração e um controle sobre isso. Então, sim, é possível. Mas eu entendo também, Edson, que o município ele pode criar algumas licitações de manifestação. De exemplo, por que o município ele não pode dar um aporte, sei lá, de 50 mil, de 100 mil, de 30 mil, de 20 mil, para as empresas que apresentarem melhores soluções de acordo com os pontos de dor do município? Exemplo, integração dos sistemas de transporte coletivo. Hoje eu tenho um aplicativo da empresa, eu tenho outro aplicativo de táxi, eu tenho outro aplicativo de Uber. Por que nós não podemos ter um sistema integrado e que o município pague por isso? Né? E o município ele pode fazer um processo licitatório ou uma manifestação de interesse, dizendo que vai aportar 100 mil reais nessa prestação de serviço ou nessa solução. Eu estou falando hipotético, 100 mil, tá? Não sei se é 50, se é 500, eu não sei. Precisaria mensurar isso com qualidade. E que a empresa que apresentasse melhor solução ganharia o processo de licitação ou da manifestação de interesse. E nós temos que entender uma coisa, Edson, a licitação ela tem diversas modalidades. A modalidade de preço é uma delas. Nós temos que fazer uma modalidade de qualidade. E nós podemos direcionar essa manifestação de interesse da seguinte maneira, só vai participar a ME, ou só vai participar, pode participar regime de consórcio, tem que ter registro municipal para valorizar as empresas de Caxias. Olha, eu estou criando critérios que acabam direcionando, fomentando para as empresas locais, sem direcionar para a empresa A ou B. Então, tu pode construir alguns critérios sem direcionar para a empresa, dando oportunidade para que as empresas locais tenham maior habilitação para prestar aquele respectivo serviço. Um outro exemplo da questão da saúde. Aquilo que eu tenho trabalhado muito, e quem me conhece aqui nas discussões em Caxias sabe, do nosso projeto da Cidade 25 Minutos. A Cidade 25 Minutos nosso é o quê? É dividir a cidade em diversas mini-cidades para fazer com que essas mini-cidades sejam autossustentáveis. O que eu disse no jornal, essa história de cidades inteligentes, nós sabemos disso, né? Nós estamos aqui, pessoas inteligentes. Cidade inteligente é rótulo, é slogan. Eu não quero isso para uma administração conosco, prefeito. Cidade inteligente é uma cidade sustentável que preenche diversos critérios, não só os da ODS, mas também da NBR ou da ISO 37120, das comunidades sustentáveis, ou da NBR ou da ISO 37121, das cidades sustentáveis, e que tu possa, nessa mini-cidade, fazer com que as pessoas sejam autossustentáveis. Só que para que sejam autossustentáveis, elas têm que se conhecer. E no nosso entendimento, nós temos que ter ferramentas ou um aplicativo que diga que a 1,5 quadras da minha casa tem uma costureira. E que eu não preciso
ir para o outro lado da cidade para consertar a bainha da minha calça. Que uma quadra tenha um arquiteto, que uma quadra e meia tenha um prestador de serviço de, sei lá, de padaria. Então, nós precisamos fomentar também o comércio local. Só que a gente precisa também, através da tecnologia, fazer com que as pessoas se conheçam. E, por consequência, tendo o consumo local, as pessoas vão caminhar mais, vão se conhecer mais, vai melhorar a sensação de segurança e, por consequência, vai melhorar o nível de conhecimento entre elas. E nós precisamos, e o município pode ser um indutor da formatação dessa tecnologia. O município não precisa fazer, mas ele pode também fazer uma manifestação de interesse sobre isso e investir na aplicação dessa tecnologia no município. Eu citei 2, 3 exemplos para ilustrar, Edson, eu não sei, para que a nossa conversa fique menos técnica e um pouquinho mais prática. Não, eu acho que ficou compreendido. Não, bem claro, né? A gente, às vezes, quando fala de cidades inteligentes, a gente confunde com cidades tecnológicas, né? E são coisas bem diferentes, né? Então, a sustentabilidade da questão humana da cidade inteligente é muito mais amplo que isso, né? E bem colocado de tua forma, né? Então, e é isso que a gente também entende, né? Lógico, se for possível fazer com empresas locais, ótimo, mas também a gente sabe muito bem que o que a gente precisa é, nesse caso, uma cidade realmente com melhor mobilidade, com maior facilidade para tudo, né? Se tiver que trazer tecnologias ou empresas de outras regiões, né? Isso também é absolutamente compreensível, né? O que a gente precisa é que realmente o processo seja, dentro do município, né? De uma forma realmente orientado muito mais ao cidadão para facilitar a vida dessas pessoas, porque isso descarrega muito do que é demanda de prefeitura. Daqui a pouco não precisa de mais funcionário público para conseguir prestar um bom serviço, basta que as coisas sejam mais simples, né? Então, realmente, para também deixar a máquina pública mais leve, né? Eu acho que bem nessa... Me permite complementar, Edson, algo que nós recebemos durante a campanha como sugestão, e estou dividindo aqui de forma bem tranquila, porque eu já disse publicamente. Vocês já pararam para notar que Caxias e as cidades como um todo têm milhares de câmeras particular direcionadas para a via? E que com pouco investimento em tecnologia, nós poderíamos integrá-las junto com o sistema público e auxiliar na sensação de segurança? Nós vamos precisar muito da ajuda de vocês com a solução, mas ela pode ajudar muito, né? O sistema. Hã? Já brilhou aqui, porque a gente sabe fazer isso. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Então tá aí, ó. A solução local a gente tem. Então, e são milhares, né, Esdra? São milhares de câmeras. E claro que nós vamos precisar de autorização das pessoas proprietárias dessas câmeras. Né, para compartilhar. Mas eu não vejo problema, porque tem câmeras, como elas já estão direcionadas para a rua e não para o ambiente interno do seu empreendimento, do seu negócio, eu acredito que é uma forma que o cidadão, que a empresa tem, normalmente é a empresa que tem as câmeras e não as pessoas físicas, elas colaborariam com o município. Show, perfeito. Aproveitando o embalo sobre inovação e comentar, digamos, de como conduzir tudo isso, né? Tem uma pergunta do Rafael Sabem, que é nosso colega também dentro do CPRODICS, que ele questiona se, porque, por exemplo, hoje em Caxias, essa parte de conexão, de falar com os ambientes, com o ecossistema de tecnologia, está sendo o Emílio, Andreassa, né, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Mas a gente entende assim que também poder conduzir, porque tudo isso vai virar um grande PMO, vai virar um grande centro de projetos, né? Se a gente pegar todas aquelas iniciativas que estão no plano ali, por exemplo, do candidato, né? São diversos projetos, e gerir isso, conversar com toda a sociedade, com os ecossistemas, é muita coisa, né?
existe talvez alguma intenção, alguma viabilidade de desenvolver uma secretaria de inovação, né, como parte de governança da prefeitura? Sim, a nossa sugestão é juntar algumas secretarias e tornar como nomenclatura a Secretaria da Inovação. Porque a gente tem hoje, para te teres uma ideia, a gente tem 24 secretarias, tá? E secretarias e unidades de governo. E nós entendemos que é possível juntar 3 secretarias com responsabilidades semelhantes para formar essa Secretaria de Inovação. Ela começaria com responsabilidades administrativas. Hoje a gente tem Secretaria da Receita, Secretaria da Despesa e Secretaria da Administração. Tá? E também a gente tem um outro foco de inovação, né? Que é o próprio desenvolvimento econômico. Mas de uma maneira muito clara. A inovação ela é muito mais que uma nomenclatura. A inovação ela tem que ser horizontal, ela tem que acontecer, ela tem que ser multidisciplinar e multissetorial. Ela tem que ser um corte em todas as secretarias, ela tem que aparecer em todas as secretarias e iniciar fazendo o dever de casa, né? Pelo lado administrativo, para que haja uma prestação de serviço de forma mais clara para o cidadão. E à medida que isso vai acontecendo, vai também se relacionando em outras secretarias. Tá? Mas no nosso entendimento é isso, mais do que a nomenclatura de uma secretaria, é a gente entender que a questão da inovação ela tem que ser estratégica e tem que aparecer em todo o nível de governo. Interessante. Ainda dentro dessa questão de secretaria, desenvolvimento, enfim, como que se pensa digamos, tornar Caxias mais atrativa, né, para o investidor, para novos negócios? Quando a gente comentou, por exemplo, dentro desse setor de startups, né, já temos praticamente quase 200 startups em Caxias, mas como se pensa assim, permitir, né, ser mais atrativo Caxias para o investidor? Esdras, deixa eu complementar aí com o candidato, né? Candidato, nós também temos acesso, tivemos acesso ao seu plano de governo, graças à nossa assessoria legislativa. E aí o senhor coloca aqui, né, que tem uma questão de projetar um distrito regional de inovação e produtividade junto aos municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha. Se pudesse explicar também um pouquinho o que é essa ideia desse distrito, né? A gente tem visto muito aqui em Porto Alegre, por exemplo, o desenvolvimento do 4º distrito aqui por uma questão também de inovação, né? Aí do âmbito de Porto Alegre, que foi conversado. Se o senhor puder também linkar com essa pergunta do Esdras, seria excelente. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Quando eu fui deputado, eu sugeri a criação da região metropolitana da Serra Gaúcha. E esse projeto foi aprovado. Quem teve a oportunidade de conhecer um pouco o mundo afora e as estratégias dos principais municípios de se desenvolverem de forma global, teve uma das premissas desse desenvolvimento foi a capacidade regional de prestação de serviço. O pensamento regional. Falaste, eu não conheço o exemplo de Israel. Tá? Esse eu não conheço. Porém, Barcelona, Londres, Paris, São Francisco, região agora de Detroit, que começa a ser um case, tá? Nova York, entre outros, a região de Washington, que eu tive a oportunidade de estudar, ou de Tulsa, né, no estado de Oklahoma, dos Estados Unidos, todos eles se desenvolveram como região. Há mais de 40 anos na Europa e nos Estados Unidos não se constrói distritos industriais locais. Sempre distritos regionais. Todos os municípios investem e todos os municípios ganham com isso. Isso se dá tanto na prestação de serviço industrial, bem como na prestação de serviço de geração e economia criativa. Tá? E nós não podemos nos permitir mais a pensar de forma local. Quanto mais regional as nossas prestações de serviços acontecerem, saúde, educação, transporte, abastecimento de água, lixo,
menor é o custo da prestação de serviço para o município e mais dinheiro sobra para a gente investir onde mais precisa. Tá? Então, em termos regionais, é isso. Em termos práticos, não tem. Se nós entendermos que o melhor local como polo criativo da nossa região seja em Farroupilha, não tem nenhum problema. Desde que haja acordo de investimento e de retorno tributário para todos os municípios que ali investirem. Não tem nenhum problema disso. Desde que todos invistam e todos ganhem com isso. Tá? Vou citar um exemplo prático disso, Rafael. Caxias do Sul e a região metropolitana da Serra têm 34 roteiros turísticos. Tá? Quantos municípios compõem a região metropolitana da Serra Gaúcha? 13 municípios. Só que nenhum deles se comunica entre eles. Olha aí, ó, outra sacada de uma startup aí. Nós não temos placas virtuais, nós não temos a localização e o escopo principal de cada roteiro, porque um é mais gastronômico, o outro é mais na área de lazer e de entretenimento, o outro tem pousada, um tem pousada, o outro não tem pousada, um tem asfalto, o outro não tem asfalto, um é mais de caminhada, um pode andar de bicicleta, o outro não pode. Olha a riqueza de informações que nós podemos disponibilizar quando há integração. E quando eu integro a informação, eu acabo disponibilizando para o usuário a maior possibilidade de ele escolher o que ele quer. E, por consequência, melhorar o percentual que ele tem de ficar na nossa região. Tem um termo que se chama, que me fugiu, que é aumento o termo de permanência do turista na Serra. Tá? Porque Caxias é o quê? As pessoas, qual é que é o roteiro natural hoje? As pessoas vão para Bento, passam por Caxias, vão para Gramado. Ou vão para Gramado, Canela, passam por Caxias e vão para o Vale dos Vinhedos. Então, nós podemos integrar a região de acordo com as necessidades de prestação de serviço. Então, se eu olhar para o turismo só de Caxias, eu tenho um resultado. Se eu olhar para o turismo da Serra, eu tenho outro resultado. Eu agrego valor. Só que eu preciso integrar os diferentes valores de forma convergente. Não sei se eu fui claro. Perfeito, perfeito, perfeito. Vinícius, assim, eu adoro esse teu pensamento, minha formação é em desenvolvimento regional, então eu fico, às vezes, um pouco nervoso quando eu vejo a Serra aqui tão com tanto potencial e as coisas não andam, né? Aqui havia uma relutância para assinar, inclusive, para pertencer à região metropolitana, então você já sabe o tamanho da encrenca, né? Mas você acha que as lideranças, estou falando agora de prefeitos, né? Se tu entrares e vier uma proposta dessa, assim, você acha que o pessoal da região está preparado, assim, para aderir a isso, ou isso é um caminho para 15, 20 anos, né? Porque, assim, é absurdo, né, o que a gente enxerga aqui. O Brasil inteiro nos conhece como Serra Gaúcha, né, para o turismo. Aí tem pesquisas que a pessoa fica 3 dias em Gramado, pega um ônibus, vai para Bento, pega o trem lá da Maria Fumaça, faz um desenho, depois o passeio. Depois eles respondem para pesquisa. O que você mais gostou em Gramado? A pessoa responde, o passeio de trem. E nem foi engraçado, né? Porque o visitante que vem de fora, ele não faz a divisão totalmente do município, ele não quer saber dessas divisões geográficas. Mas para a Europa, para algum lugar, ele não guarda, isso é nesse município, aquilo é naquele município. Isso é uma coisa muito própria nossa, parece que tudo tem que ser delimitado geograficamente, né? Mas você acha que consegue ter engajamento dos municípios da região para um pensamento regional desses, que eu acho muito positivo? Não se cobra responsabilidade que não tem informação. Isso é básico. Nossa vida administrativa é assim.
Primeiro, tu tem que informar os seus colegas de trabalho sobre determinadas tarefas que eles têm para fazer e depois tu vai cobrar a respectiva responsabilidade. Nós temos ainda um estágio, Edson, infelizmente, de informação e de capacitação a estes políticos ou a esses gestores, mas é muito importante também que a comunidade abrace isso, essa responsabilidade, que a comunidade entenda isso. Tá? Quando eu falo da cidade dos 25 minutos e entendo que a curto prazo tu pode desenvolver o comércio local, é porque justamente a gente diz para a pessoa, olha, quanto menos tu vir para o centro, né, mais econômico vai ficar a tua vida e mais tempo tu vai ter para ficar com a tua família. Ou seja, em resumo, é qualidade de vida. Vamos para a região. Tá? Quanto mais integrada for a região, eu tenho que dizer para as pessoas isso. Menor é o custo que o poder público tem na prestação de serviço para ti, cidadão. E, por consequência, vai sobrar um pouquinho mais de dinheiro para a gente priorizar em outras ações. Tá? Agora, Desculpa, como é um exemplo, por exemplo, daqueles ônibus, né, da linha de ônibus que tem na região metropolitana, né, que integra todas as regiões ali, né, enfim, sai aqui de São Leopoldo, Novo Hamburgo, vai até Porto Alegre, né, aquele ônibus azul. E tu citou um exemplo muito claro, Esdras, que tem na região metropolitana e que não tem aqui em Caxias, que é a integração dos diferentes modelos de transporte. Por que nós que estamos na Serra, quando vamos para Porto Alegre, tu quer descongestionar em termos de 7, 8 mil veículos dia na BR-116, sabe o que faz? Constrói um estacionamento do lado da estação de metrô em Novo Hamburgo. E com o dinheiro que eu pago o estacionamento, eu entro no metrô e vou para o centro de Porto Alegre. O mundo inteiro faz isso. Eu não tô inovando falando isso. Vejam bem. E infelizmente é triste dizer isso, né? Mas às vezes a inovação não é pesquisa. Às vezes, quer dizer, a inovação a inovação ela é pesquisa. Ela é aplicação da pesquisa, né? Às vezes a inovação é a aplicação da pesquisa. Estou citando um exemplo, aqui em Caxias é igual. A minha crítica no termo de referência do transporte coletivo aqui é esse. Nós não estamos trabalhando a integração dos diferentes modelos de transporte. Muito bem. Pô, se a gente também tem uma pauta grande que a gente, inclusive, já compilou, né, nesse documento que a gente vai te encaminhar posteriormente, candidato. E a gente ficaria, porque para nós é saudável, a gente gosta de falar sobre isso, a gente gosta de participar desse tipo de assunto, né? Como o presidente comentou, nós somos empresários para empresários, né? Somos todos voluntários, trabalhamos, né, dia a dia nisso e tentando integrar esses agentes, essas pessoas, tentando levantar. A gente sabe que também é demorado algumas coisas, né? Mas o principal recado é a gente nos coloca à disposição, né? Desejar sucesso na sua candidatura, enfim. E se ali na frente a gente puder continuar contribuindo, né? Enfim, a gente está à disposição, tanto o Trinopolo quanto o CEPROGS, né? A gente vai estar pronto aqui para continuar todo esse projeto de inovação, desenvolvimento, tecnologia e cidades inteligentes do formato, né, que se pensa realmente, né? Não como tag, não como um jargão aí. Né? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Vamos encaminhando para um final aqui, né? Enfim, reforçar que vai ficar gravado, então, nas redes sociais para um posterior acesso, né? E, candidato, né, alguma palavra final, alguma consideração final, fique à vontade. Eu agradeço a todos, ao candidato também. Muito obrigado por participar com a gente hoje. Um agradecimento muito especial a todos vocês. A gente sempre aprende, essas conversas, se elas são ricas para vocês, pessoalmente para mim também, ela é muito rica. A nossa campanha, para quem está nos acompanhando, é uma campanha muito simples, objetiva, direta. Eu tenho dito que essa campanha é para dizer quem eu sou e não quem eu vou ser. Não existe pirotecnia, a situação econômica e financeira está difícil, mas a gente vai trabalhar muito. Nós queremos trabalhar muito e queremos muito que vocês possam participar ao longo dessa caminhada junto conosco.
pessoalmente, se puderem continuar nos acompanhando nas redes sociais ou em outras formas de comunicação, nos acompanhem, criticando, sugerindo, elogiando, e ao mesmo tempo entendendo que esse é um momento extremamente delicado que exige, sim, experiência pública, mas também que exige muita força de vontade e energia jovem. E eu acredito que esse perfil a gente pode oferecer para Caxias para realmente nós possamos fazer diferença. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, pelo aprendizado. Obrigado, candidato. A gente agradece. Até A todos mais, um bom tchau. dia. Eu agradeço. Fiquem bem. Valeu, Bom tchau. almoço aí. Bom almoço para vocês. Até mais, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.